Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 26 de novembro, estamos no domingo e celebramos a solenidade de Cristo Rei. E a leitura do Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro, ou nu, ou doente, ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho nos fala de Jesus como pastor, que separa as ovelhas dos cabritos. É uma imagem desconcertante. Jesus sempre falou de si como bom pastor, que reúne as ovelhas em torno de si. Agora, ele fala de si como pastor que separa e que julga. É uma contradição? Ou as imagens do bom pastor e do juiz devem ser relacionadas? A nossa vida tem dois tempos diferentes. Nós vivemos agora o tempo favorável, o tempo da salvação, o tempo do bom pastor, que cuida de nós e que nos conduz à salvação. Mas a salvação não é um processo automático. A salvação requer a nossa aceitação. Deus nos criou sem nós, mas não nos salvará sem nós. Por isso chegará um outro tempo em que nos porá diante do Cristo juiz. Nesse segundo tempo não poderemos mais mudar o caminho que tomamos, nem reformar as nossas decisões. Normalmente imaginamos o julgamento como um comparecer frente a um juiz que abrirá o livro onde estão registradas as nossas ações, boas e más.
Talvez a imagem mais correta seja do reencontro. Será com um amigo do passado ou com o amado da alma? Não podemos negar que vamos sofrer um julgamento. O julgamento divino, porém, não é extrínseco, pelo contrário, o julgamento de Deus revela a verdade interior de nós mesmos. O que o julgamento de Cristo vai revelar sobre... O que o julgamento de Cristo vai revelar sobre nós mesmos? Revelará se nós o encontramos neste primeiro tempo em que vivemos. Cristo se identifica com os pobres. Ele se identifica com todos os necessitados. Tive fome, me destes de comer. Tive sede, me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Estava na prisão e me visitastes. Trata-se de uma identificação real. E isso é uma surpresa. Quem poderia imaginar que Deus se identifique com os necessitados, se não fosse Ele mesmo a revelar tal identificação? Jesus se identifica realmente com os necessitados, mas não faz isso de maneira evidente. Por isso, os justos perguntam: quando foi que te vimos com fome? Além disso, Jesus não fala de justiça, mas de verdadeira caridade. Trata-se de fazer o bem, de ir ao encontro dos necessitados. Jesus não diz que os pobres merecem a nossa ajuda. Jesus não se identifica com os necessitados porque eles são santos. Jesus se identifica com os necessitados porque eles são necessitados. Essa é, de fato, a dimensão divina e verdadeira da caridade. No necessitado está Jesus. Essa presença de Jesus no necessitado é a presença que nos salva. O juízo final revelará com toda clareza e evidência que a salvação nós só podemos receber de Jesus. E como podemos encontrar Jesus? Mais uma vez é preciso reafirmar. Para encontrar Jesus é preciso procurá-lo onde realmente se encontra. Deus quer realizar os seus desígnios de salvação com a nossa cooperação. Daqui decorre a necessidade de que a manifestação dos seus caminhos tenha esta dimensão de julgamento dos seres humanos e suas ações. É preciso estar ciente de que a justiça divina é essencialmente a salvação. No julgamento, Deus aparecerá como aquele que está presente no pobre e no necessitado. O julgamento de Deus mostrará o quanto nós buscamos Deus. Mais concretamente, o quanto buscamos Deus nos pobres e nos necessitados.